Foi no início do julgamento do caso da Virginia, quando a equipe da Amber, de certa forma, ataca, né, questiona o Sr. Depp. Morning, Mr. Depp. Bom dia, Sr. Depp. Mr. Attenborough. Bom dia, Sr. Rottenborn. Acho que é esse o nome dele. Yes, 2 days ago, when you first took the stand, you discussed your upbringing and some of the abuse that you suffered at the hands of your mother. Do you remember that? Aí ele fala, alguns dias atrás, quando você começou a falar, você lembrou dos abusos que você sofria da sua mãe. Você se lembra disso? Yes, I do. Ele fala, sim, eu lembro. And you testified how she abused you physically, right? Yes, sir. E você testemunhou como ela te abusava fisicamente, ele confirma, yes, sir. Throwing things at you. Jogando Hitting coisas em you. você, te Yeah, acertando. there was quite a, various forms of, A Johnny fala, eram várias Verbally, formas. by insulting you and your siblings, right? yes, she did. And you Aí o advogado pergunta, né, se ela assaltava ele verbalmente, ele confirmou. testified that sometimes that verbal abuse, that emotional abuse was worse than the beatings, right? E que às vezes ele testemunhou que esses abusos eram piores que as surras. As a child, it has more of an opportunity to plant itself in your head. Sure. Yes. So you'd Como agree that criança, abuse can take many forms. isso mexia Can be mais com a physical, cabeça, né? Can be verbal, can be emotional, right? Indeed. Aí ele confirma, o advogado pergunta, né, se o abuso pode ser além de físico, emocional, né, verbal, e aí o Johnny Depp confirma também. And you testified that your dad wasn't abusive, but that you saw him punch walls when he was in an argument with your mother sometimes, right? Excuse me. I witnessed my father, the only, Aí no caso ele diz que no testemunho dele, o advogado questiona, né, que ele falou que o pai dele não batia na mãe dele, mas saía batendo às vezes nas paredes. reaction that would be called a physical reaction from the abuse he was very stoically taking from my mother. Ele falou que a mãe dele que era a abusadora da I relação. saw him maybe twice, 3 times punch a wall. Once, as I said, once he punched the corner of the wall, and I watched his hand basically shatter. Ele falou que uma vez viu o pai dele batendo no canto da parede e a mão dele parecia quebrada. Right. Mr. Depp, your walls weren't the only thing that your father punched, were they? In fact, Aí o advogado chega e fala, mas muros não era a única coisa que seu pai batia. Em fato, once he punched you in the face and knocked you down, didn't he? uma vez ele te nocauteou te dando uma porrada na cara. Yes, when I was Aí o Johnny confirma, 15. quando tinha 15 years old, anos, This was just before I'd dropped out of high school. ele tinha abandonado o colégio, tinha largado o colégio. In my mind, I was done with school, so Ele estava de saco cheio da escola na época. I believe it was something. It was very. He asked me to take the dog for a walk or something. Ele pediu para dar uma volta com o cachorro, alguma coisa assim. And I just said no. E eu falei apenas não. And he gave me he just gave me a quick shot. Ele me deu um pequeno Pretty heavy. And pequeno murro, assim, rápido. It rattled my head. It rattled the cage, you know, Tweety Sure. birds and stuff. Sure. So the Aí ele foi nocauteado. jury hadn't heard about that before. When he punched you in the face, it actually knocked you to the ground. And then when you got up, you were all too happy to take care of what he wanted you to take care of, right? Aí o advogado pergunta se ele, depois disso, de ter levado uma porrada e ter caído, se ele
estava disposto a fazer o que o pai dele I pediu. was excited to take care of it at that Right. point. And Aí o Johnny Depp falou que ele estava animado para fazer isso. yesterday, I believe that you testified, why would you hit someone to make them agree with you? It doesn't work. Aí o advogado da Amber fala ontem, você testemunhou, por que que você bateria em alguém para fazer essa pessoa concordar You gave contigo? that testimony yesterday, didn't you? Uhum. Yes, Aí ela lhe pergunta, você deu esse testemunho ontem? O Johnny confirma. Now, you try to conduct yourself as a gentleman, right? Aí ele pergunta, você quer se mostrar como um cavalheiro? Você quer se mostrar não, você quer se portar como um cavalheiro. Aí o Johnny And you confirma. think that you live up to the standards of a Southern gentleman? E aí ele pergunta, você acha que fica no padrão do nível dos cavaleiros do sul? Right? Aparentemente o Johnny Depp é um sulista no país dele. that was essentially, you know, when you have deep, deep roots in the South, Kentucky and such. It's not just your parents, your father, your mother, it's your grandparents, it's your uncles, it's your aunts, it's this, it's that. It's yes, raised to be a Southern gentleman, that is to say, when chivalry was still alive and allowed. Right. And you think you live up to the standards? Aí of ele a Southern fala gentleman? que ser um cavaleiro do sul é uma coisa muito tradicional e que é de uma época que o cavaleirismo existia, né? Correct? I believe I do. I certainly E aí ele pergunta se ele tá a nível desses padrões, o Johnny acredita que sim, have done my best all my life. Paul Bettany's a good que ele deu o melhor dele toda a vida friend dele. that you've done drugs with, right? Aí ele pergunta sobre um amigo chamado Paulo, Paul que ele Bettany is a usava good drogas. friend. Aí ele falou, mas é uma pergunta estranha. Ele fala, Paulo é um bom amigo. Yes, You've done drugs with him. yes, I have. O advogado perguntou se ele chegou a usar drogas com esse cara, aí o Johnny confirmou. Cocaine, right? Cocaína, Alcohol, álcool, Alcohol, yes. pills, including Xanax and Adderall, right? pílulas incluindo Xanax e Adderall. That I'm not so sure of. Okay. Ele não tem certeza. Tá tentando lembrar, talvez, Where's he gone? aonde ele foi, o advogado sumiu. Ele foi procurar provavelmente algum documento, algum papel. Your Honor, may we approach? All right. I just wanted to discuss one thing with you, Okay. Ms. Myers. Vou acelerar aqui, tá, You gente? you gave quite a bit of testimony in that trial, right? Tá. I wouldn't be able to. Yes, page 45, do you see that? Aí ele vai ler o Whatever. testemunho I would, of course, give it to him. sobre essa conversa comigo dele, que ele falou que ia dar o Xanax e o Adenol, né, que é a outra substância aqui. Eu vou passar um pouquinho porque é bem longo essa parte, é que ele só tá lembrando o Johnny, né, que ele tinha sobre esse detalhe, né, que ele tinha oferecido esses comprimidos. Mr. Depp, this is a text message exchange that you had with Paul Bettany on June E aquele mesmo amigo, né, que ele falou sobre drogas, né, que ele estava mencionando, aí ele traz 11, mensagens que eles 2013, trocaram, correct? mensagem de texto. Correct. Your Honor, permission to move for admission of redacted Defendant's Exhibit 178 and permission to publish, please. Based off of Your Honor's ruling, All right. that's fine. 178 with redaction. You say, let's drown her before we burn her. Tá, eu vou ler tudo, tá, gente, para ficar mais fácil. Aí ele mandando pro amigo dele, vamos queimar a Amber. Aí ele, o amigo dele fala que ela é uma boa companhia, que não devia fazer isso. Aí o Johnny manda outra, vamos afogar ela antes de queimar ela.
eu vou foder o corpo dela queimado depois pra ter certeza que ela está morta. Essa é a mensagem dele. Aí o advogado vai continuar That lendo was aqui. some of the language that I'm gonna have to use today, but afterwards to make sure she is dead. That's what you said that you would do after you burned her and after you drowned her. Did I read that right? Aí ele confirma tudo que eu li antes. You certainly did, yes. And you wrote that Aí o Johnny falou, certamente você leu tudo certo. about the woman who would later become your wife. E você escreveu isso sobre a mulher que depois... você escreveu isso pra ela, que seria a pessoa que se tornaria sua mulher, né, futuramente. Yes, I did. Can you Aí ele fala assim, eu you fiz... pull up Exhibit 245, please? Deixa eu acelerar aqui um pouco, porque demora pra Ugly chegar baby. nessas provas. No food for days. Powders. Tá legal. Ele mandou uma mensagem aqui pra outro amigo. Aí ele tá dizendo assim, eu vou parar, né, com a bebedeira, querida. Bebi a noite inteira antes de buscar a Amber pra voar para Los Angeles neste último domingo. Foi feio, cara, não tinha comida por dias. Tinha farinha, né? Entre aspas, farinha. Metade de uma garrafa de whisky, 1000 garrafas de vodkas e Red Bull, pílulas, dois Half a bottle of champanhes, 1,000 Red Bull and vodkas, pills, 2 bottles of champers on plane, and what do you get? Hungry agro engine in a fucking blackout. tu ganha, tu apaga, fica nervoso, começa a gritar com todo mundo, isso que ele manda na mensagem Naming dele. obscenities and insulting any fuck who got near. I'm done. Aí ele fala, eu parei com isso, eu tenho que admitir que eu tô muito ferrado da cabeça pra espalhar minha raiva nas pessoas que eu amo, por pouca coisa também. That again. I'm admittedly too fucked in the head. Eu tô muito velho pra ser cara, pra ser esse tipo de cara, mas obrigado pelos remédios, eles são ótimos. But pills are fine. Did I read that right? Yes, you did. Aí ele confirma se leu isso certo, o Johnny diz que sim, né? And when you said pills are fine, this was when you were just starting treatment with Dr. Kipper to try to get off of the pills that you testified about yesterday, right? E aí, quando ele disse que as pílulas estavam ótimas, foi bem na época que ele estava fazendo um tratamento de reabilitação para não usar essas When I pílulas. was still on the oxycodone, it was before the detox on the island, yes. Right. Ele estava fazendo um programa de desintoxicação, no And you caso. testified that when you were in Boston filming Black Mass, which you flew from Boston to LA, that you had just retained Dr. Kipper to help you try to combat that pill problem, right? Aí ele lembra do itinerário do Johnny na época, né? E sobre esses remédios. Could you go Ele two texts confirma. down, please, Michelle? Eles continuam lendo as mensagens. And this is a text that you sent on Ele mandou essa mensagem para on June 8th, 2014, just The- scroll over, to Patty Patty Smith. Smith. Patty See that? Smith. Yes, I did. Okay, and in this text, I won't read all of it, but you say this, I'm gonna just read the first paragraph. My darling Patty Lee, Minha querida Patty Lee, I miss you and worship you, and there is nothing wrong between us. eu tenho saudade de você e te adoro, não tem nada de errado entre a gente. Never, ever could that happen. Nunca aquilo poderia ter acontecido. I've just been so beyond busy with film here in Boston, and then back to LA for kiddies. Estou tão ocupado com o filme em Boston e eu voltei para Los Angeles pelas crianças. Quando eu estava em Nova York, They were brief visits, teve algumas visitas de reuniões. and fucked and charged by horrific fights with Amber. E eu fui ferrado e eu tive horríveis brigas com a Amber, né? I fucked up and drank and got shitty. Eu ferrei tudo, bebi e deu merda. Was so disappointed in myself.
Actually, almost walked to your place at about 3:30 a.m. the last time I was there. Estava tão desapontado comigo mesmo que, na verdade, quase que eu fui andando até o teu apartamento, tua casa, por volta das 3:30 da manhã, da última vez que eu estava aí, impossibilitado de parar as lágrimas dela. Unable to stop he tears. Did I read that right? Aí o advogado da Amber confirma se leu certo. O Jeff sim. Mr. Depp, on December 18th, 2014, you sent this text. Essa mensagem de 2014, lembrando que essas mensagens que o Depp está trocando com ela, todas que ele mostrou, foi da época que ele estava ou namorando, é isso mesmo, ou noivo dela, foi antes do casamento, se eu não me engano. To Miss Heard. And I'm going to read it. And it says, "It's a way." No caso, isso é uma longa carta que ele mandou para a senhora Heard. Eu vou tentar ler ela todinha aqui, da minha forma, porque ele vai lendo em pausas e fica um pouco complicado, então vamos ler isso aqui juntos. Está distante, eu tive que deixar isso ir, isso foi muito longe. Nós, aí ele coloca a barra eu, né? Mas tá falando dos dois, eu creio. Nós tendemos a fazer isso. Eu sempre me arrependo quando eu pulo, ou pior, quando você pula. Eu não quero ser condicionado a continuar com esse comportamento. Além do mais, eu estou fazendo um pesado tratamento com um psicólogo. Me desculpe por ter sido menos, por seu desapontamento comigo, por meu comportamento. Eu sou um selvagem. Eu tive que perder isso. O diabo está ao redor, certo? Eu queria ser capaz de trazer apenas um pouco de sorriso para a linda face do meu mais lindo sonho e escuro pesadelo, alguma coisa do tipo. Eu amo você demais e muito, e você quer ficar nessa coisa de insultos que nós fazemos. Não é uma coisa que eu tenho orgulho de ter participado, e eu me arrependo de ter dado vida a essas briguinhas, né, brigas, porque, filha da puta, como quando nós lutamos, pequena garota, garotinha, né, ele chama ela de garotinha, como nós acabamos no limite do precipício, né, na beira do precipício. E por quê? Eu queria saber, maldição. E você está bem? Eu estou bem acordado, que eu devia saber bem maior do que que eu devia ser bem maior que esse momento, e que eu nunca mais vou manifestar essas experiências negativas. Nós podemos conseguir. Que conceito mortal de visualizar. Eu queria que você estivesse perto dessa perspectiva lunática. Tome cuidado por aí. Eu adoro você. I've let it go. Went too far. We/I tend to do that. Be careful out there. I adore you. Did I read that right? Ele confirma se leu certinho. You can take that down, Michelle. E essa foi a primeira parte da defesa da Amber, né, questionando o Depp. E depois eu vou subindo mais, gente. Obrigado por acompanhar aí no Palacete Story. É isso aí, obrigado, e acompanhe para mais conteúdo. Até mais.